Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos sobre a isomeria espacial óptica. Então, a isomeria espacial ela é característica de compostos que possuem mesmas estruturas e fórmulas moleculares, porém diferentes arranjos espaciais dos átomos. Então, na nossa aula de hoje focaremos na isomeria espacial óptica. Então, a isomeria espacial óptica basicamente é característica de uma molécula que é a imagem especular daquela outra molécula. Então, basicamente, fazendo uma analogia, é como se eu aplicasse um espelho numa molécula mesmo. Então, um isômero óptico, eu tenho a característica de que as posições dos átomos elas estão, então, ao longo de eixos iguais, mas posições especulares, ou invertidas. Os isômeros ópticos também são denominados como enantiômeros. Para eu identificar se um composto possui isomeria óptica ou não, basicamente eu preciso avaliar se este composto apresenta o que eu chamo de carbono quiral, ou um carbono assimétrico. Então, basicamente, um carbono quiral, como eu tenho no esqueminha aqui, eu vou ter, para completar a sua valência, 4 ligações químicas diferentes. Nesse carbono quiral, os 4 ligantes têm que ser diferentes um do outro. Então, o R1 tem que ser diferente do R2, diferente do R3 e do R4. Então, à direita aqui eu tenho um exemplinho de um carbono quiral. Então, eu tenho aqui vários ligantes diferentes. Eu tenho um grupo aqui carboxila, eu tenho um grupo metil, um grupo hidroxila e um hidrogênio. Então, tem 4 ligantes diferentes nesse átomo de carbono. Então, essa molécula do exemplo aqui, por exemplo, ela vai apresentar isomeria óptica. Mas quando eu falo de quiralidade, o termo quiralidade está associado à propriedade que vai distinguir um objeto de sua imagem especular. Então, por exemplo, as nossas duas mãos, quando olhamos para elas, são idênticas. Porém, elas não são sobreponíveis. Então, uma mão ela é a imagem especular da outra mão. Então, da mesma forma, as moléculas. Então, duas moléculas iguais, mas com geometrias, podemos dizer assim, especulares. Então, isso faz com que essas moléculas apresentem certas propriedades diferentes, que vamos aprofundar melhor agora. Para representar os isômeros ópticos, basicamente eu utilizo uma forma de representação que vai me indicar se um átomo está no plano, à frente dele ou atrás daquele plano. Então, a linha comum, como exemplificado aqui para o flúor e para o cloro, indica que esses ligantes eles estão no mesmo plano. Então, por exemplo, se eu utilizar a parede como plano, esses dois ligantes vão estar neste eixo associado à parede. Já o traço triangular tracejado, que no caso é o exemplo da ligação química do hidrogênio, esse tracejado ele indica para mim que está atrás do plano. Então, se eu considerar novamente como referência uma parede, é como se essa ligação química, o átomo de hidrogênio, estivesse atrás da parede. Já no caso do traço triangular preenchido, como é o exemplo do bromo, indica para mim que este grupo está à frente do plano. Então, considerando novamente a parede como exemplo de plano, é como se essa ligação do bromo estivesse vindo no sentido até mim. Ela está à frente da parede, à frente do plano. Outra forma também que vamos ver em alguns livros é a representação de Fischer. Na representação de Fischer, eu utilizo de forma análoga àquela representação anterior, mas eu utilizo agora linhas verticais e linhas horizontais. Os átomos que estão atrás do plano, eles são representados pelas linhas verticais. Então, o grupo R2 e o grupo R4 estariam atrás do plano. Já os átomos que estão nas linhas horizontais, eles estão à frente do plano. Então, R1 e R3 estariam à frente daquele plano de análise. Então,
Uma molécula simétrica, totalmente simétrica, ela não desvia a luz polarizada. Então, por exemplo, se eu utilizar, um sisteminha de polarização de luz, ou utilizar direto uma fonte de luz polarizada, se eu incidir sobre uma amostra de uma molécula simétrica, não vai ter nenhum desvio daquela luz incidente. Então, a primeira condição para desviar a luz polarizada, ou seja, ter uma alteração na trajetória dessa luz polarizada, é que a molécula seja assimétrica. Então, os enantiômeros, os isômeros ópticos, como são moléculas assimétricas, eles satisfazem a primeira condição para que uma luz polarizada seja desviada. Então, basicamente, uma forma mais simples de analisar se eu tenho uma molécula assimétrica e possivelmente um enantiômetro vai ser pelo desvio da luz polarizada. Então, basicamente, esse equipamento aqui acima chama-se polarímetro. São utilizados aí na análise de enantiômetros. Então, basicamente, quando eu incido uma radiação, um feixe de luz polarizada, e essa luz polarizada incide sobre a minha amostra, se ocorrer uma variação no ângulo, como no exemplinho aqui do GIF, eu tenho então a molécula assimétrica. E dessa forma, então, eu posso caracterizar como talvez um enantiômetro. Porém, os enantiômeros eles podem desviar a luz polarizada tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, os diferentes isômeros ópticos eles vão então ter como diferença principal o desvio da luz polarizada. Então, os compostos destrógeros eles vão então fazer com que eu observe no meu polarímetro um desvio da luz polarizada no sentido horário. Então, o observador então vai observar aquela alteração positiva na trajetória do meu feixe de luz. Já nos compostos levógeros, vai ser o contrário. Então, eles vão desviar a luz polarizada no sentido anti-horário. Então, o observador, que está utilizando o polarímetro, ele vai basicamente observar um desvio no sentido negativo. Então, os enantiômeros, eles basicamente apresentam mesmas fórmulas moleculares, mesmos pontos de ebulição, ponto de fusão, densidade e também solubilidade. Então, como no exemplinho aqui da tabela aqui para o 2-metilbutão-al. Então, quando observamos aqui as propriedades desses compostos, são idênticas. A única diferença vai ser qual que vai ser o desvio da luz polarizada. Então, no caso aqui para o destrógeno, dessa molécula, ele desvia a luz polarizada em mais 5,9 graus, enquanto o levógeno desvia a luz polarizada em menos 5,90 graus. Então, a única diferença entre dois isômeros ópticos vai ser que um enantiômero desvia a luz polarizada para a esquerda e o outro para a direita, ou seja, em sentidos horário, um, e sentido anti-horário, o outro. Então, um exemplo aí prático de isômero óptico. O ácido lático. Então, o ácido menos lático e o ácido mais lático são moléculas que podemos observar aqui de mesma composição, mesmos tipos de ligações químicas, mesmos átomos, mesma estrutura. A diferença que eu vou ter entre essas moléculas vai ser justamente como que essas ligações químicas vão estar ao longo do plano. Então, dessa forma, esses isômeros ópticos vai ter como única diferença o desvio da luz polarizada. Então, podemos observar que o desvio ainda é no mesmo ângulo, aproximadamente 2,6 graus. Porém, o ácido menos lático, ele desvia então a luz polarizada para a esquerda. Então, vamos ter aí um desvio de menos 2,6 graus, enquanto o ácido mais lático desvia a luz para a direita. Então, a luz polarizada vai ser desviada mais 2,6 graus. Então, basicamente, quando eu falo sobre
isômeros ópticos, eu tenho que um composto levógero e o composto destrógeno, eles desviam a luz polarizada no mesmo ângulo, só que para lados diferentes, né? Sentidos diferentes. Então, se eu tenho uma mistura de dois compostos enantiômeros, destrógenos e levógenos da mesma molécula, se eu tenho a mesma quantidade de cada um, eu vou anular esse desvio da luz polarizada. Esse tipo de mistura eu chamo de mistura racêmica. Então, basicamente, a mistura racêmica ela é formada pelas mesmas proporções de um composto levógeno e de um composto destrógeno. Então, assim, a mistura racêmica, como ela é formada por metade de cada enantiômero, a luz polarizada, então, não vai ser desviada, porque o desvio para a esquerda vai ser anulado pelo desvio da direita. Então, assim, eu vou observar, quando eu tenho uma mistura racêmica, um ângulo de 0 graus de desvio da luz, ou seja, eles são opticamente inativos, não interferem na trajetória da luz polarizada. Então, Louis Pasteur, um cientista muito importante em vários processos químicos, ele foi o primeiro a separar uma mistura racêmica, lá em 1848. Então, ele pegou essas amostras aí de tartarato de amônio racêmico, através da cristalização da solução. Então, ele conseguiu obter os cristalzinhos dessas moléculas e analisou uma a uma com o microscópio qual que era o desvio de luz por cada cristal. Então, ele foi separando um a um. O cristal que desviava para a direita, o destrógeno, ele separou de um lado e o levógeno ele separou de outro. Então, foi a primeira vez que houve a separação de uma mistura racêmica. Algumas moléculas podem apresentar mais de um carbono quiral, ou seja, tem moléculas que vão apresentar mais de um carbono assimétrico em sua cadeia. Então, dessa forma, a quantidade de isômeros vai ser maior ainda nesse caso dessas moléculas. Então, o número de isômeros diferentes que vão ser gerados por uma molécula pode ser calculado por essa formulazinha simples aqui. Então, o número de estereoisômeros vai ser igual a 2 elevado ao número de carbonos quirais. Então, por exemplo, a molécula que possui 2 carbonos quirais, o número de isômeros dela vai ser igual a 2 elevado a 2. Então, assim, essa molécula possui 4 estereoisômeros. Então, lembrando que um carbono quiral vai ser um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. Então, essa parte de quiralidade, de isomeria óptica, é muito importante na indústria farmacêutica. Então, basicamente, cada estereoisômero, além de desviar a luz polarizada de forma diferente, também vai ter um efeito biológico, um efeito no nosso organismo diferente. Então, basicamente, diferentes isômeros ópticos eles podem induzir a diferentes efeitos biológicos de medicamentos. Então, a indústria farmacêutica tem um custo muito alto relativo aos processos de separação de isômeros ópticos. Então, para eu comercializar um certo medicamento, eu tenho que estudar, analisar se este medicamento possui a possibilidade de uma isomeria óptica e, se possuir, eu tenho que analisar qual que vai ser o efeito de cada um dos isômeros. E assim evitar possíveis problemas associados a esses compostos. Então, um exemplinho prático aí. Quando eu observo a noradrenalina, quando eu olho então composto levógeno e destrógeno, eu tenho diferentes arranjos, diferentes, na verdade, posições espaciais dos meus átomos ligantes. Então, dessa forma, eu vou ter diferentes sítios de ação dentro do organismo. Então, basicamente, quando eu observo essa forma aqui da noradrenalina, eu tenho todas as interações ocorrendo do fármaco
e assim eu tenho um efeito biológico. Já no caso, quando eu mudo a orientação espacial do carbono assimétrico, somente duas interações vão ser possíveis. Então, com isso, eu vou diminuir o efeito biológico ou vou anular eles. Então, diferentes fármacos enantiômeros têm diferentes interações no nosso organismo. Uma alusão interessante para a gente entender é com uma luva. Então, se eu pegar uma luva da mão direita e uma da mão esquerda, as luvas vão ser idênticas, porém eu não consigo calçar, né, uma luva da mão direita na mão esquerda, porque a região de contato, a interação ali vai ser diferente. Então, apesar de elas serem especularmente iguais, a interação, né, a área de contato vai ser diferente. Então, um exemplinho prático. A molécula da ketamina, do tipo L, ou seja, levógera, ela tem um efeito anestésico. Enquanto a ketamina destrógera, ela tem um efeito alucinógeno. Então, assim, para desenvolver a ketamina, que é um anestésico, é necessário, então, separar, né, purificar, para eu obter somente essa forma, para eu minimizar efeitos colaterais que causem efeitos alucinógenos. Outro exemplo prático e até relativamente triste é o da talidomida. Então, a talidomida, esse composto aqui, ela é muito utilizada aí como sedativo, né? Muito utilizada aí em hospitais. Porém, a talidomida ela pode apresentar isomeria óptica. Então, a talidomida do tipo D, destrógena, ela apresenta-se então essas propriedades como um sedativo, anti-inflamatório, dentre outras. Já a molécula da talidomida levógera, do tipo L, ela tem efeito teratogênico. Então, ela causa, né, má formação do feto, deformações e alguns efeitos, como exemplificado aí na figura abaixo. Então, dessa forma, houve-se, né, um grande problema porque a indústria farmacêutica não havia estudado a fundo, né, o efeito colateral dessa talidomida do tipo levógeno. Então, como não houve uma separação adequada da mistura racêmica, muitas gestantes elas tiveram vários efeitos adversos associados então à L-talidomida. Então, com isso, notamos a importância, né, de estudar a possibilidade de isomeria óptica entre compostos e também da separação de misturas racêmicas pela indústria farmacêutica. Então, as principais referências da nossa aula de hoje, pessoal, e até a nossa próxima aula.